Paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar nesse momento trazendo mais aí uma palavra de espiritualidade, para que a gente possa estar refletindo a respeito desse momento que nós estamos vivendo dentro de uma perspectiva da espiritualidade, da palavra do Senhor. E vou estar compartilhando com vocês uma palavra. Vou pedir para que vocês reflitam sobre isso, né? E a palavra está lá em Salmo 127, que diz que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. E posteriormente vou estar lendo uma passagem que está lá em Ezequiel 33, a partir do verso 1, e a gente vai estar compartilhando a respeito dessa palavra, ok? Vamos para a vinheta e na volta eu estarei fazendo a leitura da palavra. Voltando, o dever do verdadeiro atalaia. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada veio sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tudo, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Amém? Até aqui. É muito forte essa passagem, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Aproximadamente 2 meses atrás, nós estamos em maio, né? Abril, março. Começo de março, nós estávamos numa reunião de oração na igreja. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou compartilhar com vocês agora. Nós estávamos numa reunião na igreja de oração, vários irmãos ali orando, e um irmão, o irmão José Firmino, muitos da igreja conhecem, ele se levantou próximo do final como um verdadeiro atalaia, como um verdadeiro homem de Deus, e ele disse a seguinte palavra: o Senhor está me incomodando para que eu diga para vocês que está vindo um tempo muito difícil para o mundo. E o Senhor está me dizendo que a igreja vai passar por um momento de grande dificuldade. Mas que a igreja permaneça firme até o momento
em que esse tempo passar, pois ao fim desse tempo virá um tempo de grande avivamento, virá um tempo de grande paz. Foi muito forte o que ele falou, porque ele falava que ele não sabia o que era, nem o que viria, mas ele disse que viria esse tempo e era um tempo de grande dificuldade, de grande tribulação, mas que a igreja permanecesse firme, porque esse tempo iria passar, e depois que esse tempo viesse, viria um tempo de prosperidade, de colheita, espiritualmente falando, um tempo de paz, né? E aí o que eu quero compartilhar com os irmãos é justamente a respeito do que essa palavra está aqui nos dizendo, porque Deus levantou esse irmão como um atalaia para que ele nos trouxesse aquilo que Deus estava colocando em seu coração. Irmãos, a Bíblia diz que o atalaia deve tocar a trombeta. A trombeta é você falar aquilo que Deus está te dizendo, aquilo que Deus está colocando no teu espírito, no teu íntimo. E todos nós hoje somos atalaias. Todos nós somos levantados como atalaia. Nós temos visto as coisas que estão acontecendo. E nós devemos compreender que esse momento ele é apenas um sinal do que virá ainda. Esse momento ele é apenas uma amostra do que virá. E que nós, como atalaia, devemos nos preocupar em alertar os nossos irmãos e em alertar aqueles que nós amamos. Vamos compreender um pouquinho mais profundamente a respeito disso. Aqui a palavra diz que se Deus levantar a espada, se ele trouxer a espada, né? É preciso a gente compreender o que Deus está falando aqui quando ele diz trazer a espada, porque isso fala a respeito de, né, de guerra, fala a respeito de morte, fala a respeito de juízo de Deus, né? Então tem várias conotações, mas o que nós devemos entender é que Deus permite que situações venham para que nós como pessoas, nós como, né, indivíduo, possamos nos alertar que Deus ele tem o seu julgamento sobre a terra. E algumas pessoas elas tendem a imaginar que isso só ocorreu no Antigo Testamento, de que isso só, né, prevaleceu no Antigo Testamento, quando isso não é verdade, porque o próprio Jesus dizia que viria um tempo de julgamento sobre Jerusalém, né? E ele dizia que aquele templo que estava sendo apreciado ali pelos discípulos, ele diria assim: esse templo, né, cairá e não haverá pedra sobre pedra. E esse templo realmente caiu, né? Foi destruído de um período depois da morte de Jesus, quando a igreja ainda estava no começo ainda, e o general Tobias ele entrou em Jerusalém e destruiu totalmente toda a cidade, colocando tudo por terra, inclusive o templo, que era algo que para eles era totalmente sagrado, e que eles acreditavam que aquilo jamais seria destruído, e veio por terra. Então o juízo de Deus se estabeleceu sobre aquela geração, assim como ele se estabelece sobre várias gerações. Então nós não podemos dizer que Deus não estabelece seu juízo hoje apenas porque nós estamos num período de graça. Sim, estamos num período de graça, um período onde os pecados são perdoados, mediante a graça de Deus nós alcançamos salvação. Mas isso não quer dizer que o juízo de Deus ele está ausente, que Deus não tem juízo sobre a terra.
ele tem, e esse é um momento em que, né, possivelmente haja aqui um momento de juízo. E há um momento também em que todos nós estamos sendo provados se realmente estamos firmados no Senhor. Porque essas provas, elas vêm para mostrar realmente quem é de Cristo, quem não é, quem está firmado nele, quem não está. E o meu temor hoje é justamente o quê? Que muitas pessoas não estão atentas, não estão alertas. E eu quero trazer hoje como um alerta, principalmente para aqueles que estão na igreja, porque hoje nós temos visto que através desse trabalho que nós temos feito, de levar a palavra, de trazer, né, a palavra para as mídias sociais, e através dos cultos que estão sendo feitos online, através das células que estão sendo feitas online, nós temos alcançado muitas pessoas de fora. Mas eu estou vendo que dentro da igreja existe uma enorme dificuldade de que os irmãos busquem estar se fortalecendo através das lives. E é nisso que eu quero ser um atalaia na vida de vocês, meus amados. De que vocês busquem estar firmados em Cristo, na comunhão espiritual que é proporcionado através das lives que nós temos hoje. O culto que nós estamos assistindo através da live hoje, ele tem o mesmo poder, ele tem o mesmo significado e ele tem o mesmo valor como se todos nós estivéssemos reunidos no templo. A única coisa que muda para nós hoje é pela impossibilidade de nós estarmos no templo unidos. Nós estamos unidos, cada um dentro da nossa casa, mas espiritualmente como se estivéssemos todos juntos. Então é necessário que todos nós nos esforcemos para que não perdemos isso, para que valorizemos isso. Porque existe um esforço da igreja, a igreja ela tem se esforçado para que todos nós estejamos juntos espiritualmente nessa comunhão. A igreja ela tem feito um esforço nisso. E a igreja ela tem se posicionado para que nada venha se perder. Mas nos é necessário que nós também nos esforcemos e nos posicionemos e dê valor a isso, a essa comunhão dessa forma. Porque a comunhão para nós hoje, ela se torna indispensável, não podemos perder essa comunhão. Ela é a única forma de poder estar junto. Então, meu amado, se você não tem conseguido assistir o culto online nas lives, se esforce. Mantenha-se firme, né, em estar assistindo. É importante, porque ela é tão importante quanto ir à igreja. Eu tenho entendido que muitas pessoas no momento do culto online, elas não têm se conectado para assistir. Nós temos alcançado pessoas fora de São Paulo, praticamente no Brasil inteiro. Nós temos alcançado pessoas em outros países, mas as pessoas que são da igreja não estão se conectando para assistir o culto. E isso é algo que nos torna muito preocupado. Eu me preocupo verdadeiramente com isso. Então, neste momento, eu faço aqui mais uma vez um apelo, como já fiz em outro vídeo. Irmãos, é necessário que nós nos conectemos através desses cultos online. É importante que nós valorizemos isso. Eu vou compartilhar com vocês uma passagem em que 10 leprosos foram até Jesus e esses 10 leprosos foram curados por Jesus. E no momento que eles foram curados, Jesus pediu para que eles fossem até ao sacerdote para que ali fizesse a expiação, né, da cura dos 10 leprosos. E 10 foram, mas dentre 10, um volta para Jesus para agradecer. E Jesus pergunta, não foram 10 porque somente um voltou? Somente o estrangeiro voltou. E aí fica para nós essa reflexão. Um que não era judeu, que era samaritano, reconheceu a cura e voltou
porque ele valorizou aquilo que Jesus fez na vida dele e agradeceu a Jesus, e esse foi salvo. Mas os outros 9, que por serem judeus não valorizaram a obra que Deus fez na vida deles, receberam a cura, mas perderam a salvação, porque não valorizaram o que Deus fez na vida deles. E é justamente nesse ponto que eu quero trazer a reflexão. Vocês que estão no momento na igreja, mas não estão valorizando esse momento dessa comunhão que é online, não façam isso, porque nesse momento cada um de nós estamos sendo provado dentro das nossas casas, cada um de nós estamos sendo provado no nosso trabalho, cada um de nós estamos sendo provado neste momento, se verdadeiramente nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo ou não. Valorize o que Deus está fazendo, valorize o que Deus está falando através dos cultos online, através do que é trazido para você pela palavra, através da vida do pastor, da Arce, da pastora Dilma, do pastor Valdir, porque eles têm sido um instrumento para edificar a nós que somos o corpo de Cristo. Amém? Então, o sentinela, ele tem o dever de alertar o povo para que, se a espada vier e o sangue dele for derramado, a culpa do sangue derramado não venha sobre ele. E nós somos sentinela. Se eu não me fortaleço no culto para poder ter palavra, para poder avisar, né, o meu amigo, o meu irmão, o meu vizinho, eu vou ser cobrado da culpa desse sangue que vai se perder. E eu não quero isso. Não queira isso para você também. Tá bom, meus irmãos? Então, como verdadeiros atalaias, nós devemos permanecer firmados na comunhão com Deus, através do Espírito Santo e da palavra. E devemos ser atalaia para avisar para as pessoas que esse momento que nós estamos vivendo hoje é um momento como um sinal para que nós busquemos o arrependimento e busquemos a salvação que está em Cristo Jesus. E a partir desse momento, todos nós somos responsáveis por cada vida que o Senhor coloca diante de nós. O seu amigo, o seu vizinho, o seu parente. Mas você precisa estar na comunhão do Espírito Santo, para que o Espírito Santo coloque palavras sobre você, que possa realmente levar a salvação sobre essas vidas. Amém? Então que nós possamos ficar nessa dispensação espiritual, que o Espírito Santo nos dê graça, sabedoria, unção, e que nós através disso possamos realmente nos posicionar e permitir que sejamos trombeta, que sejamos voz que leva a salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Uma feliz quarta-feira.